Oi, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de biologia. Só lembrando que nós ficamos com nossas aulas de biologia na terça-feira e a de química na sexta-feira. Então são somente 2 aulas, né? Então nesse mês de maio a gente continua da mesma forma. Bom, nós estamos aqui continuando na página 111. Inclusive hoje a gente vai ver um resumozinho aqui da página 111 até a página 115. O que é que nós vamos encontrar nessas páginas aí? O seguinte, vamos ver primeiro os tipos de transportes. Que transportes são esses? São transportes dos nutrientes para dentro ou para fora da célula. Aqui nós não estamos falando daquele transporte feito pelo sistema digestório, não. Nós sabemos que quem leva os nutrientes das paredes do intestino, do estômago, para as células é o sangue. Só que chegando lá, nas proximidades da célula, na vizinhança da célula, aí vai haver a necessidade desses materiais atravessar a membrana e entrar para dentro e os resíduos produzidos dentro da célula sair dela e depois entrar na corrente sanguínea para ser eliminado pela urina. Nesse processo, nós temos 3 tipos básicos de transporte. Temos um transporte passivo, temos o ativo e temos um transporte em massa. Que diferença nós podemos fazer entre esses 3 tipos de transportes? O passivo e o ativo, nós vamos diferenciá-los um dos outros com 2 diferenças básicas. Uma delas é quanto ao gasto de energia. No transporte passivo, as substâncias entram ou saem da célula sem gastar energia. Então, não há gasto de energia no transporte passivo. E quanto que no transporte ativo vai haver gasto de energia para a substância entrar ou sair. Aqui já é uma diferença. Qual seria a outra grande diferença que nós poderíamos fazer aí? É que no transporte passivo, a entrada de substância para a célula vai acontecer do meio mais concentrado para o meio de menor concentração. Depois eu explico aí o que é essa concentração. No ativo vai ser o contrário, por isso que gasta energia. Vai ser do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, o transporte ativo, ele gasta energia porque seria como você nadar contra a correnteza das águas. Você teria que fazer mais força para poder vencer a força da correnteza das águas. Então, o passivo vai precisar de energia exatamente por isso. Porque é do meio menos concentrado, para o meio mais concentrado. Agora, que concentração é essa? Primeiro, concentração é quantidade de matéria. Para a gente falar em concentração, a gente toma como base, por exemplo, as soluções. Então, depois a gente volta para cá. Vamos aqui para essas soluções. As soluções, elas podem ser de 3 tipos. Fazendo aqui uma comparação entre 2 meios. A gente vai comparar 2 meios. Quais são esses 2 meios? O meio intracelular, de dentro da célula, e o meio extracelular, fora da célula. Então, fora da célula, existem líquidos e dentro da célula também. Então, com base nisso aí, comparando o meio interior com o meio exterior, nós temos as seguintes situações. Isotônicas
são aquelas concentrações de soluções em que os dois meios estão iguais, ou seja, tanto a quantidade de dentro quanto a de fora tem a mesma concentração de soluto e de solvente, mesma concentração de solvente. Na hipertônica, nós temos uma diferença, uma maior concentração dentro da célula. E na hipotônica, nós temos uma concentração menor. Então, a diferença é essa. Iso, quando são iguais, hipertônica, quando a gente tem uma concentração dentro da célula maior que a de fora, e hipotônica, quando nós temos uma concentração menor. Essas concentrações que nós falamos aqui, a gente se refere a soluções porque o que é uma solução? É quando nós temos dois meios de material no qual um está dissolvido no outro. Sendo que quando se trata de soluções hídricas do corpo humano, são soluções que têm como solvente sempre a água. Então, nestas soluções vai vir os nutrientes. Vem a água e vem os nutrientes que devem sair da célula. Bom, voltando para cá, onde a gente tem os três tipos de transporte, nós já fizemos a diferença básica entre o passivo e o ativo, duas diferenças básicas. Agora, e o de massa? E o transporte em massa? Quando acontece? Esse transporte em massa, ele é um transporte exclusivo para macromoléculas, né? Aí, no caso, são moléculas pesadas, né? Macromoléculas, como proteínas, polisacarídeos, que são açúcares de moléculas grandes, etc. Então, nesse caso aí, chama-se transporte em massa. E nós temos o seguinte, que esse transporte em massa, ele já vai acontecer já de outras formas. Então, como que ele vai acontecer? Ele vai acontecer por fagocitose ou pinocitose. Dois meios pelos quais vai acontecer isso. Fagocitose ou pinocitose. Fagocitose é quando temos a ação de fagossomos, né? E pinocitose de pinossomos. Então, isso aí é muito estudado, né? Em conteúdos mais avançados de biologia, principalmente no ensino médio, onde a gente trata dessa questão de concentração e quantidade de substâncias aqui, transporte de substâncias em massas, e aí a gente envolve esse processo. O processo da fagocitose, por exemplo, ele é quando as partículas pequenas são ingeridas por partículas maiores, né? Ou seja, são ingeridas por partículas, no caso, acontece muito com os glóbulos brancos do nosso corpo, que são células de defesa. Então, por fagocitose, eles vão englobar as células menores, que no caso são os agentes causadores, por exemplo, bactérias, né, causador de doenças, bactérias, e aí vai engolir, puxar para dentro de si, vai digerir dentro, matando aquele agente invasor. Aí até uma forma de defesa do nosso organismo. Sim, mas tem uma coisa aqui que eu ainda não falei, a osmose. E o que é essa osmose? A osmose nada mais é do que um tipo de transporte passivo. Porque o transporte passivo, gente, ele vai acontecer por uma difusão simples, por uma difusão facilitada ou por osmose. Simples é quando não há necessidade de intervenção nenhuma. Facilitada, como o próprio nome já diz, é quando algum agente vai facilitar aquele transporte. E osmose acontece muito. A osmose, na verdade, é um tipo de transporte simples, né? Difusão simples. Só que acontece muito em células vegetais. Nós sabemos que as folhas do vegetal, que contêm milhares e milhares de células, elas murcham quando
a escassez de água. E volta ao normal, situação que a gente chama de túrgidas, quando elas se reabastecem de água, né? Quando nós regamos as plantas, elas reabastecem a água de suas folhas e aí volta à situação normal. Então, isso tudo acontece por osmose. Aqui nós não exploramos muito a osmose, mas ela é bastante estudada na fisiologia vegetal. É um assunto exclusivo para os vegetais. Essa outra parte que eu estava falando acontece mais nos animais, nas células animais, inclusive na humana. Aqui não, é nas células vegetais. Então, o material para entrar dentro da célula tem que passar pela membrana. Mas antes da membrana, nós temos que lembrar que as células vegetais têm a parede celular. Esta parede celular também é semipermeável, ela vai deixar entrar alguma coisa para dentro da célula. E aí, para fazer esse transporte aí por osmose, essas partículas de água, né, no caso, que é o solvente, é a água, porque na osmose aqui vai acontecer apenas a entrada do solvente. Quem é o solvente? No caso, é a água. Aqui nós não estamos falando, quando se trata de osmose, a gente não está falando de outros nutrientes, não. A gente está falando exclusivamente da água. Por isso que eu citei o exemplo das plantas que ficam com as folhas murchas, né? Bom, aí o que acontece? A osmose vai, na verdade, fazer esse controle da água que precisa entrar para a célula, né? E também a perca de água. Quando é que há essa saída de água da célula? É à medida que a planta vai ficando sem ser regada, sol quente, então ela vai, por evaporação, perdendo água até ela ficar murcha, né? Durante essa osmose, a célula se reabastece com a entrada de água, porque esse processo é exclusivo para a água, fazendo com que todas as células recebam água para ficar numa situação normal, ou seja, sair das condições que estavam de fracasso, né, de onde, quando as células deixam de receber água, consequentemente vai haver um problema de nutrição e também vai atrapalhar até a produção da fotossíntese, porque a luz do sol, por si só, não é o suficiente, né, para alimentar a planta. Precisa de outros nutrientes, a planta precisa do gás carbônico, precisa dos minerais, etc. Então, gente, nós estamos nesse conteúdo aqui, né, no conteúdo nosso aqui no mês de maio. Já estamos bem avançados, né, na próxima semana devemos concluir. E aqui, esse conteúdo aqui, como eu já disse, vai envolver as páginas 111 e 115. Então, é bom vocês dar uma lida nesse conteúdo, para quando for estudar os testes, né, já está mais, tomando mais conhecimento, né, e isso aqui é como eu volto a dizer para vocês, foi apenas um resumo dos itens principais que eu retirei desse conteúdo que nós temos aí. Então é bom vocês fazerem um estudo, né, uma leitura na íntegra de todo o texto da página 111 até o final da página 115, para vocês entenderem melhor. Então até a próxima aula.